Olá pessoal, bom dia, tudo bom com vocês? Na nossa aula de história de hoje, pessoal, nossa última aula de história, a gente vai falar sobre discriminação, ok? Vocês lembram que na semana passada a gente trabalhou sobre o Dia da Consciência Negra e qual a importância desse dia. E hoje a gente vai falar sobre discriminação, né? A gente vai só acrescentar aquilo que a gente já falou semana passada, tá bom? Então vamos lá. Bom, pessoal, com certeza vocês já viram ou ouviram algumas dessas notícias aqui. Essa aqui, por exemplo, foi recente, né? Essa semana agora que passou, que homem negro é espancado e morto em supermercado Carrefour em Porto Alegre. Jovem negro diz que foi agredido e acusado de furto quando tentava comprar um celular em um supermercado em Maceió. Esse aconteceu ontem ou foi antes de ontem, esse fato, ok? Esses outros aqui foram ainda desse ano. O jovem negro é vítima de racismo ao tentar trocar relógio em shopping do Rio. Jovem negro relata racismo e agressão em bar de Brasília. Bora Preto. Jovem negro é abordado em loja Renner e agredido em shopping no Rio. Estudante de medicina negro é vítima de racismo em mercadinho de Uberlândia. Bom, pessoal, com certeza vocês já ouviram pelo menos uma dessas notícias aqui, né? Fora outras que aconteceram esse ano relacionadas a racismo e a discriminação racial. Diante destes fatos, né, diante dessas notícias, a pergunta é: por que existe discriminação e racismo no Brasil? Eu já falei isso anteriormente, só estou repetindo porque eu creio que vocês não lembram muito. Como eu disse para vocês semana passada, a discriminação racial e o racismo, ele existe há muito tempo, né? E isso vem, pessoal, desde a época da escravidão, entendeu? Muita coisa que aconteceu na escravidão, na época do Brasil colonial, reflete nos dias atuais, entendeu? Então, por exemplo, na época da escravidão no Brasil, o negro ele era tratado como animal, não era tratado como gente. E a partir do momento que a gente trata uma pessoa diferente por conta da sua cor de pele, a gente é racista, entendeu? Então, os negros escravizados, eles eram tratados com essa diferença, entendeu? E existiam muitas teorias, muitas pessoas, né? Pessoas de mente de um poder aquisitivo grande que inventava teorias de que o negro ele não pensava, o negro ele não tinha parte com Deus, que o negro ele só era bom para o trabalho braçal, que ele não servia para pensar. Então, o negro escravizado aqui no Brasil, ele não tinha direitos, né? Até porque ele trabalhava sem receber. E se trabalhasse mal, ele apanhava, sofria maus tratos. E além disso, eles não tinham direito à alfabetização, ou seja, à escola, direitos trabalhistas, enfim. Então, todas essas questões
do negro ser sempre a parte negativa da sociedade naquela época, fez com que isso refletisse na sua vida após a abolição da escravatura. Porque quando a princesa Isabel assinou a lei que libertava todos os negros da escravidão, né? Muitos negros, como eu falei semana passada, eu até falei semana passada, muitos negros, eles saíram das fazendas de café e foram para onde? Para as cidades. Só que ninguém queria dar trabalho para negro, entendeu? Porque o negro já era mal visto. Ninguém queria dar trabalho para negro. Vocês acreditam que até as doenças da época, que existia muita doença, as pessoas colocavam, né, algumas pessoas colocavam a culpa nos negros? Então aquelas pessoas brancas, de poder aquisitivo maior, de influência, né, as pessoas de influência. O que são pessoas de influência? São pessoas que o que elas dizem pode influenciar o pensamento de outras pessoas, entendeu? Então, essas pessoas de influência, né, diziam que a parte da maioria das doenças vindas do Nordeste do Brasil era culpa dos negros. Entendeu, pessoal? Então, ninguém queria contratar um negro. Se contratava um negro, pagava pouco, porque era negro. Muitos negros tinham que trabalhar em empregos, vamos dizer assim, pequenos, menores, porque os negros eles não eram alfabetizados, eles não sabiam ler, não sabiam escrever, entendeu? Eles não entendiam, vamos dizer assim, eles não tinham a capacidade intelectual que a sociedade naquela época queria. Então eles tinham que trabalhar o quê? Em empregos menores. Professor, mas por que eles não tiveram essa capacidade? Porque eles tinham acabado de sair da escravidão, entendeu? Então eles tinham que trabalhar em empregos menores. Por exemplo, nas ruas, vendendo alguma coisa, sendo ambulantes, feirantes, engraxando sapato. Muitos continuavam sendo escravos, entendeu? Muitos continuavam trabalhando nas fazendas que eles eram escravizados. E essas pessoas negras, elas foram para onde? Elas foram morar onde? Elas foram morar em periferias, né? Foram se aboletar em periferias. É por isso que hoje existem tantas favelas. Por quê? Porque essas pessoas negras que foram escravizadas, elas tinham que morar em algum lugar. Então, daí que se criou-se as favelas, os cortiços, entendeu? Então, vários problemas sociais na questão racial existem hoje no Brasil por conta disso, entendeu? Por conta desse passado aí tão triste, né? Isso, pessoal. Então, eu tô contando isso aqui tudo pra gente refletir da pergunta que eu fiz no começo do vídeo. Existe discriminação racial no Brasil? Vocês acham, pessoal, que existe? Então, isso aqui é um tema que eu tô trabalhando agora no 4º ano, mas que vocês vão ver próximo ano, no 5º, vão ver no 6º. Eu espero que acabe essa discriminação racial no Brasil, né? Mas é algo que vocês vão ver em outras séries, ok? Então, nessa pequena aula de história, eu tô falando sobre discriminação racial, ok, pessoal? Então, essa é a nossa aula de hoje, pequena, mas que eu acho que deu para entender um pouquinho,
ok? Daqui a um tempo vocês vão, eita, o professor Jackson falou isso em uma aula tal. Vocês vão lembrar do que eu estou falando. Quando vocês amadurecerem mais, né? Vocês vão lembrar do que eu falei. Então, fiquem com Deus e essa foi a nossa aula de história de hoje.